O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos no sábado da quinta semana da Páscoa, semana ainda que nos prepara para duas grandes festas, a Ascensão do Senhor e também, daqui a alguns dias, o Pentecostes. Hoje, no Evangelho, nós vamos fazer com que caia por terra todo tipo de pensamento de certas perseguições que nós estamos passando. Como assim? Às vezes nós participamos de um grupo de pastoral, de um serviço na igreja, ou participamos da organização da nossa capela, da nossa comunidade, e muitas vezes nós que somos padres na confissão, escutamos muito assim: Frei, eu vou dar minha opinião e não querem, aí me perseguem. Mas assim, né? Perseguiram Jesus, não gosta de Jesus, mas de mim, né? Mas há uma diferença. Há uma diferença. Foi, eu sei, Jesus é Jesus e eu sou eu. Não. É a forma como cada um fala a possível verdade. Veja, Cristo falou a verdade para os seus apóstolos. Cristo repreendeu com rigor os seus apóstolos. Veja, quando ele estava anunciando que deveria passar pela morte, deveria sofrer na mão dos homens, e que depois do terceiro dia ele iria ressuscitar. Pedro disse o quê? Não, Senhor, isso não vai acontecer, eu não vou deixar. Nosso Senhor olhou para ele, bem nos olhos dele, e disse aquela palavra muito doce: saia de perto de mim, Satanás. São Pedro saiu? Não. São Pedro ficou triste? Não. São Pedro sumiu da face da terra, não quis mais saber de ser apóstolo? Não. Por quê? Porque São Pedro percebeu que até naquela palavra dura que Nosso Senhor falava com ele, Nosso Senhor queria que ele deixasse aquilo que era do mundo de lado e abraçasse aquilo de bom que Deus via no coração dele. Quando Cristo fala aquilo, é para justamente repreender com nossas falhas, quer falar mais alto do que as nossas virtudes. Aí sim, é uma repreensão que ninguém sai triste, ninguém sai magoado, mas sai com o desejo de ser transformado. Já quando alguém fala a partir de si, a outra pessoa sai transtornada. Ontem no Evangelho, quem participou da missa talvez se prestou atenção, viu que ontem São Paulo e Barnabé, eles repreendiam porque ficou sabendo que dentro da comunidade tinham algumas pessoas que estavam justamente, como é que posso dizer, pregando o Evangelho de forma errada, deixam todo mundo com o coração atribulado. Então São Paulo e São Barnabé disse: eles não estão agindo conforme o Senhor. Por quê? Porque aqueles que falam a verdade não deixam o outro constrangido, não deixam o outro angustiado, nem deixam o outro assim entristecido, diminuído. Mas veja, toda vez que Nosso Senhor repreendeu alguém, nenhum desses se sentiu humilhado, menosprezado, diminuído. Não, sentiram maior força para conquistar mais ainda aquilo que Deus queria de cada um deles. E é assim que nós devemos proceder. Aí hoje no Evangelho diz assim:
Se o mundo vos odeia, sabei que antes me odiou a mim. Cristo quem fala isso. Mas não é porque você também vai semear ódio no coração dos outros que você vai achar que está sendo justificado porque Jesus também foi odiado. Porque Jesus nunca semeou ódio no coração de ninguém. Jesus semeou a verdade, o amor, misericórdia, a compaixão. Tudo que era bom do coração do Pai, Ele levou para o mundo. Só que muitas vezes a gente faz o contrário. Leva para o outro falsidade, injustiça, mentira, falso testemunho, fofoca. Aí depois não quer que ninguém lhe odeie desse jeito. Aí não tem como, né? Aí não tem como. O mundo nos odeia quando a gente começa a agir conforme o coração de Deus, conforme o coração de Jesus. A gente acha que qualquer ódio que as pessoas têm por mim, aí vem com aquela frase: ah, se nem Jesus agradou todo mundo, como é que eu vou agradar? Sim, mas você está se esforçando para ser igual a Jesus ou igual, não vou nem dizer o nome, hein? A quem está se esforçando para ser? Porque Jesus desagradou o mundo, porque Jesus tirou todo mundo confortável. Os poderosos foram denunciados, aqueles que queriam ter uma vida confortável foi denunciado, aqueles que estavam no erro foi denunciado. Quem queria mudar, depois disso, abraçou a missão de Cristo, abraçou uma vida nova e se converteram. Olha a pecadora aos pés de Jesus. Olha os 12 apóstolos. Olhe eles. Todos eles tiveram a sua vida por Cristo denunciada. Quando eles olharam para Cristo, perceberam assim: não, a minha vida não está igual a desse homem. Eu vou andar com ele para aprender o que é ser um bom homem aos olhos de Deus. E seguiram. Olha a pecadora, largou tudo o que vinha fazendo de errado e buscou uma vida nova. Olhe tantos e tantos que se encontraram com Jesus e buscaram uma vida nova. Então foi aí que Cristo incomodou. Porque quem estava no erro e não queria mudança, se sentia incomodado. Olha os imperadores, olha os reis da época, tudo isso incomodando, porque Cristo disse: eu sou o rei, mas um rei totalmente diferente. Um rei que dialoga, um rei que é justo, um rei que ama o seu povo, um rei que dá o melhor que tem de si para o seu povo. Enquanto eles não, só queriam dinheiro, 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 injustiças, maldades. E aí se vai às maiores perversidão que poderia sair do coração deles. Então, quando Cristo diz: se o mundo odiou primeiramente a mim, é porque ele foi totalmente o contrário do que o mundo fazia. Só que acontece, Nosso Senhor nunca condenou o mundo, nunca. Enquanto muitos de nós fazemos: o mundo não presta, o mundo não vale nada. Mas lembre, quando Deus construiu cada parte do mundo, natureza, as águas, as aves, animais, em tudo, quando Ele terminou, Deus disse que era bom. Todos os dias, em toda a criação, Deus disse que era bom. Então o mundo é bom. Quando Deus fez homem e mulher, Nosso Senhor não disse nada, permaneceu em silêncio. Lá na frente, quando ele vai se encontrar com Noé, Nosso Senhor expressa que se arrependeu de ter criado a humanidade. Porque veja, já no início a gente começou a dar errado. Então o mundo não é ruim, não é o mundo. Quando Nosso Senhor fala que o mundo, quer dizer, as pessoas que já foram corrompidas, quer que a gente seja igual. A gente não pode ser igual, porque nós não somos iguais. Nós que buscamos a Cristo, somos pessoas diferentes. Porque nós não conquistamos as riquezas do mundo, nós conquistamos as riquezas que só vêm do céu. Para a gente, não vale de nada as riquezas desse mundo. Eles são nossos servos. As riquezas desse mundo são nossos servos, que nós utilizamos para o nosso bem-estar e daqueles que estão ao meu redor. Eu não posso usar para o mal, tenho que usar para o bem, porque tudo que Deus fez é bom. Então tudo que eu tenho no mundo é bom. Mas as pessoas que se corromperam com as ganâncias, elas querem que nós sejamos iguais. E nós não podemos ser iguais. Nós não podemos. Porque nós seguimos um Senhor que fez tudo ao contrário do que o mundo esperava. Tem até uma música que diz assim: eles queriam um grande rei, que fosse forte e dominador, mas por isso não creram nele e mataram o Salvador. Por quê?
Todo mundo esperava um Messias que fosse dominador, que fosse um tirano, um ditador. Mas chega um homem simples no meio do povo, pregando o amor de Deus, revelando o amor de Deus, o verdadeiro rosto do Pai e como deve proceder perante a lei. Veja, não criou exércitos para a guerra, mas criou exércitos para levar a boa nova de nosso Senhor até os confins do universo. E veja, e aqui estamos nós, frutos da missão e da perseverança nessa mesma missão que os apóstolos tiveram. Então digo a vocês, lembrem sempre, estamos neste mundo não para ser igual às pessoas corrompidas, corruptas e perversas. Nós estamos aqui nesse mundo para sermos diferentes. E estamos aqui neste mundo para fazer igual Jesus fez. Ou até como dizia aquela música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, rezar como Jesus rezou. É proceder como Jesus fez. É fazer igual Jesus. E não é difícil. Ser justo é difícil? Não. Ser bom é difícil? Ah, Frei, mas no meu redor tem tanta gente ruim. Aí você é o único anjo perfeito e intocável, que nunca fez nada de ruim. Entende? Às vezes nós julgamos como vamos proceder no mundo devido às pessoas que estão ao meu redor. Veja, a maioria das pessoas que estavam ao lado de Jesus eram pessoas ruins, pecadoras, que queriam a morte dele, e nosso Senhor não foi igual a nenhum delas. Fez totalmente diferente. Então, não justifique os seus erros pelos erros dos outros. Os erros dos outros não devem ser material para que eu o julgue como condenado ao inferno. Mas o erro do outro deve ser para mim um espelho de como eu não devo proceder e ao mesmo tempo motivação para eu ir lá e evangelizar com caridade e com compaixão. Esse é o nosso proceder, porque é assim que o mundo não espera da gente. O mundo espera que a gente, quando for corrigir alguém, vá com ignorância, com brutalidade, mas Jesus corrigiu a todos com amor, dedicação e compaixão. Então tenhamos esse cuidado. E um outro ponto também, que é o seguinte: nosso Senhor diz o seguinte aqui: o servo não é maior do que o Senhor. Botem isso na mente de vocês. O servo não é maior do que o Senhor. Essa aqui é uma chamada de atenção que nosso Senhor faz. Por quê? Porque Ele sabe que muitas vezes nós vamos trocar o único Senhor das nossas vidas, que é Cristo, por pessoas aqui da terra. Muitas vezes vamos colocar padres, pastores, bispos, religiosos no lugar de Jesus, como se eles fossem os donos da única e verdadeira palavra. Mas lembre, a única verdade se chama Jesus Cristo. Os servos deste mundo estão aqui a serviço dele e não para ser um senhor. Estamos aqui para ser servos. Então tomem cuidado para não colocar na vida de vocês um servo no lugar do Senhor. Porque lembre, nosso Senhor um dia disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque muitas vezes chamamos de Senhor o servo, enquanto o verdadeiro Senhor é colocado de lado. E quer ver uma coisa que denuncia que a gente não está fazendo isso corretamente? Quando a gente entra na igreja, qual é o primeiro lugar que nós deveríamos ir, se ajoelhar e rezar? A capela do Santíssimo. Mas o que a gente faz? Visita tudo, menos o dono da casa. Então quer dizer que a gente já colocou o dono da casa de lado na minha vida. Eu visito tudo, as caixas de som, os bancos, as velas, tudo, menos o dono da casa. A razão da minha vida, o brilho do meu olhar, o pulsar do meu coração. Se eu vivo e se eu existo, é graças a Ele. E às vezes, quando a gente chega na igreja, é o último, ou talvez nem seja visitado por mim. Eu passo como se fosse nada. Aí na hora da adoração ao Santíssimo, o que é que eu faço? Já quero ir lá tocar com a mão. Aí ele fala: estou todo dia ali, ninguém lembra de mim. Aí hoje todo mundo lembra. Então lembrem, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o pulsar do nosso coração. Ele é o Senhor do nosso existir. Ele não é só lembrado uma vez no ano como o Rei do Universo, não. Todos os dias, ao acordar,
eu só devo dizer uma palavra: Senhor, Tu és o Rei da minha vida. Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, da minha família e do meu existir. Então, pelo amor de Deus, ao entrar numa igreja, procure logo aonde está Jesus. Não procure tudo e deixe Jesus por último, porque cada um de nós, Ele nunca deixará por último. Ele sempre vai ao nosso encontro primeiro para nos levar em direção ao Pai. Então, ao vir na igreja ou uma capelinha, procure sempre aonde Jesus está, para falar com Ele primeiro. Antes de falar com qualquer pessoa no mundo, nós falamos primeiramente com Jesus. Por quê? Porque muitas vezes só lembramos dele na hora da aflição, do aperreio. Senhor, me dá esta graça. Mas quando a graça alcança, eu passo por ele e nem lembro deste Senhor. Então lembre, Jesus Cristo é o Senhor, hoje e sempre. Jesus Cristo é o Rei do Universo, hoje, sempre e por toda a eternidade. Então na minha vida, Ele estará sempre em primeiro, hoje, sempre, enquanto eu estiver vivendo, porque depois da minha vida, eu quero estar face a face diante dEle. Então tomemos cuidado, para nos pequenos gestos, nós não mostrarmos que esquecemos de Jesus, e louvamos somente aos servos, e esquecemos do Senhor. Então, a partir de hoje, coloque na mente e no coração: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, hoje, sempre, por toda a eternidade. Então, ao chegar na igreja, o primeiro a quem eu devo falar é com Ele, e depois com aqueles que eu quero agradecer ou pedir algo para a minha vida e para aqueles que estão ao meu redor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.